Boa noite. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo super bem. E você, tá me ouvindo bem? Sim. Tá Ah, falando de onde, Dávila? então eu falo de São Paulo, eu sou cearense, mas eu moro aqui em São Paulo há muitos anos e falo do Pronto. tal mesmo. Então pronto, fala um pouquinho da sua história de vida, formação, por que você quis virar fisioterapeuta. Espaço é... Aham. Ai, que bom. Primeiro, agradeço, né? Na verdade, eu já acompanho a sua página há muito tempo. Na verdade, quem convidou para fazer essa live fui eu, né? De falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a fisioterapia e o que, que a gente faz e o que podemos estar oferecendo para os pacientes, né, na área de proctologia. Muito prazer. Sou fisioterapeuta formada há mais ou menos 16 anos e me especializei logo, assim, durante a graduação de fisioterapia, logo gostei muito da saúde da mulher, né? Na época a gente estava implementando, eu sou formada pela Uninove aqui em São Paulo, e eles estavam implementando o setor de fisioterapia pélvica e saúde da mulher dentro da graduação. E aí acho que eles precisavam de alunos para fazer uma estágio, né, na área da saúde da mulher. E acho que a professora teve uma dificuldade de achar alunos e eu acabei ficando com ela um ano, então eu tive uma experiência assim riquíssima, né, dentro da saúde da mulher. Então, desde criança, mulher, homem, tetraplégico, com incontinência urinária e fecal. Então, assim, eu tive um suporte legal em relação a isso, né? Depois me formei, fiquei desempregada, né? Porque é a primeira coisa que você fala, ai meu Deus do céu, me formo para que área eu vou, né? Então foi a primeira porta que me abriu, foi a fisioterapia na saúde da mulher. E eu agarrei com unhas e dentes, né? Então ela me colocou num serviço de um médico que ele era professor, que ele é professor da USP da ginecologia, que é o Dr. Jorge Haddad. Então eu trabalhei anos com ele. Foi o meu primeiro trabalho, foi com ele. Depois dei algumas aulas na Uninove mesmo. Em São Paulo, logo na sequência, montei um setor de fisioterapia pélvica dentro de um plano de saúde chamado Transmontano. Tem 89 anos, então eu montei o setor. Isso há 15 anos atrás, né? E fisioterapia pélvica, que era só para incontinência urinária. Dentro desse plano, eles também são donos de um hospital gastro, de referência gástrica aqui em São Paulo, que é o IGESP. Trabalhei junto com o Dr. Ricardo Viebig, que hoje em dia ele é presidente da proctologia. Trabalhei muitos e muitos anos com ele, 8 anos da minha vida. E quando eu peguei o ambulatório da proctologia, que era que eu trabalhava dentro do Transmontano com a incontinência urinária, e na Modine, que era do Dr. Ricardo, trabalhava com as infecções e as obstipações intestinais, que são as constipações, né? Trabalhei lá por 8 anos. Quando eu peguei o ambulatório, tinha 3 pacientes porque as pessoas não davam continuidade ao tratamento. Não sei se por medo, por ansiedade ou por dificuldade de ir até o local. Então, eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha, né, nessa área, porque as pessoas não conhecem, é uma área nova, a gente ainda vive num país que é um tabu muito grande falar de fisioterapia pélvica, né? Então, quando eu fechei o serviço lá, há mais ou menos uns 4 anos, tinha na fila de espera 60 pessoas
Mas eu tenho um filho, ele tem 9 anos e há 4 anos atrás eu não conseguia ver, porque eu comecei a montar vários setores de fisioterapia pélvica aqui em São Paulo. Então, eu montei primeiro o Transmontano, depois o IGESP, depois a Prevent Senior, a Greenline e consultório Dr. Jorge. Então, minha vida ficou um caos, eu não conseguia ver meu filho. E aí, meu marido me chamou e falou: poxa, acho que você precisa ter um tempo para o seu filho, né? Não é só trabalhar. E aí, eu resolvi assar voos, assim, montando um consultório para mim, né? Então, nessas instituições, você faz fisioterapia pélvica, você não faz fisioterapia pélvica com a Dávila, né? Então, eu queria trazer para dentro do meu consultório um tratamento que as pessoas ficassem, passassem, eu faço com a doutora Dávila, fisioterapia pélvica, não em determinadas instituições, né? Então, foi assim que eu comecei a minha carreira e estou agora no meu consultório. Eu me dedico 70% dos meus atendimentos no meu consultório e ainda trabalho no Transmontano porque eu não tenho um vínculo amoroso. Acho que como foi um primeiro lugar que eu montei, então eu tenho aquela coisa como um filho, sabe? Você fica, ai, nossa, não consigo largar lá. Tá fechado o ambulatório ainda por conta da pandemia, mas eu não consegui largar lá. Então, mas eu me dedico 2 vezes na semana com meus pacientes, ainda atendo as incontinências fecais lá. E no IGESP, também trabalhei muitos anos com o Dr. Ricardo, ele me deu uma oportunidade de participar de congressos, escrevi 2 capítulos de livro para ele, dentro dos livros dele de manometria anorretal e biofeedback. Então, eu escrevi a parte de biofeedback, não de manometria, né? A manometria é a parte dele. Então, comecei a fazer também lá um tratamento de formiguinha, porque os pacientes, eles já passam, assim, por vários médicos, vários tipos de tratamentos medicamentosos, alimentares, com nutrição, com nutrólogo. Então, eu comecei a perceber que nesse hospital faltava muito esse tratamento multidisciplinar, sabe? Assim, de passar com médico, de passar com nutrólogo, de passar, às vezes, com um psicólogo, com um psiquiatra, porque trabalhava lá basicamente com as perdas de fezes, né? Então, isso é um transtorno para os pacientes emocionalmente, né? Então, eu comecei a fazer esse tratamento multidisciplinar e eu acho que foi um trabalho bacana, assim. Eu acho que eu deixei um legado importante lá por isso, sabe? Então, eu comecei a buscar o tratamento com um nutrólogo, que era o doutor Alexandre. Ele é de Minas Gerais, uma gracinha. E ele também estava começando a carreira dele na parte de nutrologia, dentro do Hospital IGESP. E aí ele me deu atenção, né? Que é difícil você ter atenção dos médicos, porque eles trabalham muito com as patologias e a parte de prevenção de incontinências urinárias, que é o que a fisioterapia mesmo faz, é muito difícil, né? Então você tem que fazer um trabalho de formiguinha de aceitação mesmo, de trabalho profissional, né? De mostrar os seus resultados, o que a fisioterapia pélvica tem para oferecer. E aí, o que é a fisioterapia pélvica, né? A fisioterapia pélvica é uma área da fisioterapia que ela trata e previne clinicamente, por meio de técnicas e recursos fisioterapêuticos, várias disfunções. São as disfunções miccionais, que é entre os tipos de perdas de urina, as disfunções fecais, que entra a incontinência urinária e a obstipação intestinal, as disfunções sexuais, que é vaginismo, que é falta de penetração, dor na relação sexual, que é a dispareunia, as dores pélvicas crônicas, né, que principalmente com mulheres com endometriose, ou operou a endometriose, e as algias pélvicas no geral. Então, é isso basicamente que a gente trata, né? E
Acho que seria isso. Recursos fisioterapêuticos, a gente ainda tem muitos recursos fisioterapêuticos, dependendo da patologia da paciente, né? Então, se a gente fala de incontinência fecal, a gente vai falar mais ou menos de 2 a 7% da população, assim, no geral, vai ter algum tipo de incontinência fecal, né? Que aí já entra as perdas de gases, né? Porque a gente acha que a incontinência urinária, a incontinência fecal é só as perdas de fezes propriamente dito, né? Então, as perdas de gases, isso já vai dando indício, né? Sobre que possíveis fraquezas musculares daquela região podem estar ali acontecendo ou vindo a acontecer, né? Sim. Porque é. Dávila, vamos te fazer uma pergunta que é assim, eu pratico fisiologia no retal, né? Eu tenho aparelho de manometria. Alguns pacientes meus, eu faço o biofeedback no retal, se é contração paradoxal do bulbo retal, eu acabo conseguindo, mas tem coisas que é só vocês da fisioterapia mesmo para conseguir, né? E acontece muitas vezes de eu indicar para o paciente, meu Deus, mas o que eu vou fazer num fisioterapeuta? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estou com uma pacientinha constipada, e ela tem obstrução de saída, veio lá no nosso manometria, que ela tem contração paradoxal do bulbo retal, e eu estou te mandando essa paciente. Tá? Explica para o público leigo mesmo, desde o momento que ela chega, e o que é explicado para ela, e o que você faz nela, que aparelho você usa, monta como se fosse uma paciente nova que chegou para você agora com essa manometria em mãos. Ótimo, excelente. A gente trabalha muito as pacientes que têm essa contração paradoxal, que é uma contração que, assim, ela acontece no horário errado, né? Ao invés da paciente estar fazendo força de evacuação, na verdade, ela está contraindo mais essa musculatura. Eu trouxe um modelinho aqui para vocês entenderem. Então, é como se vocês fossem o médico e essa modelinho fosse minha paciente, tá bom? Então, o que acontece? A gente só tem ossos na bacia, tá? O que fecha essa região aqui são músculos, tá vendo? Então, eles são músculos e são partes moles, né? Essa musculatura, ela é responsável por várias funções. Então, ela é responsável por manter esses ossos estabilizados. Então, é por isso que você não tem uma pelve, uma para cima, outra para baixo, uma para frente, outra para trás, porque esses músculos são estabilizadores de pelve. Esses músculos também, eles posicionam a uretra, eles posicionam o útero e ele posiciona o canal anal, tá? Então, eles fazem com que um não entre em contato, um não entre no lugar do outro, então eles posicionam isso também. E eles fazem também a função de esfíncter. A função de esfíncter, basicamente, é a abertura e fechamento, tanto da uretra quanto do ânus, tá? Então, isso pode ser voluntariamente. Por exemplo, tô num elevador e aí eu tô sentindo que vem uma pressãozinha ali e eu sei que são gases. Então eu consigo travar essa musculatura voluntariamente e aí eu não solto o meu pum dentro do elevador, que às vezes está cheio de gente. Então, essa musculatura, a gente trabalha também a questão voluntária dela, tá? Ela não trabalha assim apenas sozinha, porque ela trabalha sozinha, ela também tem os tônus de repouso, mas também a gente consegue fazer essa contração dessa musculatura. Tá? Então, essa musculatura, a gente tem a musculatura superficial, tá? Que são essas musculaturas aqui do períneo, tá? E temos a musculatura profunda. Essa musculatura profunda, ela tem principalmente, que é essa daqui, que chama pulbo retal. Então, ela sai ela sai dessa partezinha aqui da vagina, da partezinha que é onde nasce, sabe os pelos pubianos que você tem? Ela nasce ali. E aí ela vai dar uma volta aqui e ela é
constituída, esses músculos aqui, eles são constituídos mais ou menos de 70% de fibras rápidas, então são fibras de contração, de resistência. E 30% dessas fibras musculares são de contrações rápidas, né? Então, na hora da tosse, do espirro, elas vão lá e tchum, contrai. Por isso que você não perde, né, seus líquidos durante uma tosse, um espirro, a não ser se essa musculatura está fraca para poder fazer essa contenção, né, dessa área. O pubo retal, ele é um músculo que ele faz um ângulozinho, né? É como se ele fosse um ganchinho, assim, ó. Então, ele mantém aquela contração ali, vai juntando as fezes na ampola retal, e é por isso que você não perde as fezes, porque ele mantém um ângulo ali, tá? Então, se esse ângulo ele tá muito aberto, você tem as tendências às incontinências, né? Ou se ele tá muito contraído, você também tem as obstipações intestinais, o anismo, que é um tipo de contração daquela região. E isso tudo nós trabalhamos dentro da fisioterapia, com vários recursos. Então, a gente tem os exercícios pélvicos, né? Principalmente para quem tem fraqueza muscular. E uma questão assim muito importante é que assim, a parte interna do que a gente chama de esfíncter interno do ânus, ele constitui quase 80% da continência passiva, né? Então, se você tem algum tipo de lesão na musculatura interna que fica dentro do canal anal, você tem quase 80% de perdas de fezes, né? E a musculatura do músculo do assoalho pélvico é só 30%, né? Então, por isso que é tão difícil tratar as incontinências fecais. E ao longo dos anos, por exemplo, a gente vai ficando mais velho, a gente só tem 30% dessa continência e você vai perdendo essas 30% porque a gente vai perdendo fibra muscular ao longo do tempo, né? Principalmente se você não trabalhar essa musculatura. Então, a propensão, as incontinências fecais, ela cometem muito as mulheres, porque além das perdas de fibras musculares durante o período, né, de envelhecimento, entra a menopausa, entra o número de partos, entra o sobrepeso, o estilo de vida. Então, às vezes, a paciente trabalha muito tempo sentada, e aí essa musculatura, ela tá sedentária, porque como ela é estabilizadora de pelve, se a pelve está estabilizada por uma cadeira, essa musculatura perdeu a função dela durante aquele tempo. Então, tem pessoas que ficam 4, 5, 8 horas sentada o dia inteiro. E isso, o estilo de vida determina também se essa musculatura pode ficar ou não fraca. Ou então uma pessoa, sei lá, que carrega muito peso. Advogados carregam muito peso, né? Aqueles processos muito pesados. Ou uma pessoa que trabalha fazendo faxina. Ou mesmo aqueles pacientes que fazem crossfit, né? Então, pega aqueles pesos exagerados e não trabalha a questão perineal também. Isso pode levar a toda uma fraqueza muscular e, consequentemente, essas alteraçõezinhas que vão ter de incontinência urinária e fecal, né? E o púbio retal, que é esse músculozinho que faz o gancho, tem alguns estudos que falam que se você ficar com um ângulo ideal para ele, então assim, você com o corpo um pouco mais para frente, né, sentado no vaso sanitário, ou você elevar um pouco as pernas para ele melhorar o ângulo dele, as descidas das fezes serão melhores, assim, ele vai conseguir ter um relaxamento mais adequado do pubo retal. Tem pacientes que a gente faz a avaliação, o médico fez a manometria, constatou que tem a alteração
ou de hipotonia dessa musculatura ou hipertonia dessa musculatura. Hipotonia é uma fraqueza e uma hipertonia é quando essa musculatura está com uma contração exagerada, nos casos dos anismos, né? O que a fisioterapia faz? Então, o paciente chega pra gente, a gente avalia essa musculatura, a força muscular dela, porque às vezes não é porque ela tá hipertônica que ela tá forte. Às vezes ela tá com excesso de contração, mas quando você coloca ela na função dela adequada, ela mostra-se que tá fraca, né? Por excesso de trabalho, né? Porque ninguém trabalha cansado. Então, tipo, a pessoa fica lá, a pessoa, no caso, o músculo, né? O músculo fica lá trabalhando com excesso de contração e aí você adequa esse tônus muscular e você vai perceber que ele tá com uma fraqueza muscular. E aí a gente tem, dentro da fisioterapia, muitos recursos. O primeiro dele é a eletroestimulação. Eu, Dávila, particularmente, gosto muito da eletroestimulação. A maioria dos meus pacientes começam com a eletroestimulação para aprender a contrair e relaxar adequadamente. Porque quem contrai essa musculatura adequadamente consegue relaxar adequadamente também. E a Só eletroestimulação... para o pessoal entender, assim, o leigo mesmo. Porque o pessoal vai, vou tomar choque no ânus, como é que é isso? Sim, sim. Explica direitinho como Ó, é que eletrodo, como Isso, a gente tem uma corrente elétrica ligada num aparelho e a gente tem esse aparelhinho aqui, ó. O que acontece? A eletroestimulação, a gente trabalha basicamente com energia. Essa energia, dependendo do que a gente quer dela, a gente chega em limiares sensitivos. Então, para pacientes com urgências fecais, por exemplo. Então, aquela musculatura está sendo estimulada o tempo inteiro. A gente tem corrente para a parte sensitiva, neurológica, tá? Temos a eletroestimulação para um nível um pouco maior, que é um nível motor, que é um músculo, que é um nível que a gente consegue fazer uma contração muscular. E temos também as correntes que são níveis nóxicos, né? Então, para dor, que aí tem outras modalidades. Eu trouxe um eletrodo que a gente utiliza via anal, porque a gente ainda vive num país em que você fala da região perineal, é sempre muito deturpado, né? Então, mesmo a fisioterapia, eu passei anos para me impor como uma profissional, porque eu comecei muito nova. Hoje eu tenho 37, mas eu comecei com 21 anos, né? Então, nessa área. E aí eu já atendia homens, então, para me impor, né? Então, às vezes falava, nossa, trabalhando com a fisioterapia pélvica. Nossa, era assim como se trabalhasse com um alienígena, né? Então, foi muito difícil essa colocação, né, adequada no mercado, principalmente quando você aborda essa região anal, né? Então, a gente tem aqui, ó, eu trouxe para vocês verem um eletrodo, é um eletrodo anal. Ele é bem fininho. A gente coloca aqui o músculo nessa região e a gente vai fazer uma contração muscular. Isso mecanicamente. Por quê? Tem pacientes que você perde assim, olha, aperta o meu dedo. Gente, ela aperta tudo. Os olhos, a boca, ela para de respirar, ela faz apneia. Ela faz tudo menos a contração da musculatura do assoalho pélvico. E a eletroestimulação, ela é muito legal para ela mostrar para a paciente aonde é aquela musculatura, o que ela vai sentir naquela musculatura. E eu gosto muito de começar com a eletroestimulação, principalmente para percepção corpórea, assim, sabe? Eu gosto muito. Esse é um eletrodo anal, tá? Que a gente usa em homens. Mas quando a gente fala de mulher, a gente pode usar tanto o eletrodo anal, que é esse, ou o eletrodo vaginal, que é um pouquinho maior, tá? Ó, ele é um pouquinho maior e aí ele vai na vagina, tá? Em criança, normalmente a gente não faz os estímulos internos, a gente coloca tudo por fora, tá? Mas a gente não, eu particularmente não faço nada interno em criança, mas a gente também faz a eletroestimulação em criança, tá?
também temos o biofeedback, né? O biofeedback, eu trouxe um aqui. Ele é antiguinho, mas acostumado. Eu falei, gente, eu tô virando dinossauro. Porque hoje em dia tem tanta tecnologia, né? Mas ele faz... Olha, o meu Fusquinha faz a mesma coisa que um da Lácer, tá? Então, ó, esse é o biofeedback. Esse é um aparelho de biofeedback. E aí, o que acontece? A gente coloca essa sonda. A primeira sonda que eu mostrei de eletroestimulação, ela vai direto na pele. Eu tenho que ter um contato direto. Esse daqui eu não preciso. Eu introduzo uma camisinha aqui, introduzo no ânus do paciente e aí a gente vai insuflar, tá? Então, sei lá, mais ou menos a gente vai treinar. Se ele já tem alteração de percepção de gases, porque essa região, ela é determinada por pressão. Então, ela trabalha com baroceptores. Os baroceptores são de pressão. Eu costumo falar que o reto é um órgão sensitivo. Ele tem muitos receptores ali de pressão, de temperatura, de gases, de tudo ali, né? Então, sim. Trabalha ali. E aí, os pacientes que têm problema, principalmente de relaxamento dessa musculatura, a gente trabalha muito com a técnica do balonete, né? Então, a gente vai colocar uma determinada pressão ali, determinados ml de ar naquela região ali, e a gente vai ensinar os pacientes o que é um pum, como evacuar, qual a sensação de você ter um aumento ali daquela região, né? Que pode dizer para ele, olha, um pouquinho mais de pressão, você vai sentir uma vontade de evacuar. Então, a gente vai fazer esse treino com esses pacientes, tá? Para eles começarem a ter essa percepção do que o corpo tá pedindo para eles fazerem naquela hora, né? Principalmente, aí a gente vai treinar o treino evacuatório. Então, a gente insufla esse aparelhinho dentro do paciente e a gente vai ensinar ele a evacuar, a fazer força de evacuação. É muito legal, eu gosto bastante. Pronto. Eu faço biofeedback com o próprio aparelho de manometria. Sim. O Eu meu trabalhei muito tempo com o da Lácer. Não, o meu é da Dynamed. Ah, da Dynamed. O paciente olha os gráficos junto comigo, aí eu peço, faz força de evacuar. Aí o paciente faz uma força que a gente vê que ele está apertando o esfíncter, né? Aí sobe a pressão. Aí eu mostro para ele, ó, essa curva não pode subir, ela tem que descer. Então, é uma reeducação, né? Nós estamos reeducando a pessoa a evacuar, né? Sim, mesmo porque o que acontece, eu falo por nós mulheres, assim, então desde pequenininho, um exemplo, menino, mostra o pintinho pra gente. Então o menino vai lá e mostra o pintinho. Mulheres não, dobra a perna, não pode mostrar a calcinha. Então acho que desde essa fase da infância você vai criando tabus, né, nessa região. E isso ao longo do tempo a gente vai colhendo os frutos ruins também, né? Principalmente mulheres, né, que fomos castradas desde pequenininha, tal. Então, não só nessa parte de educação, mas também na educação de religião. Então, essas questões também estão muito, principalmente o anismo, né, o vaginismo, que é uma contração involuntária, acho que está muito relacionado com religião. Você não pode ter relação sexual antes de casar. Você é pecado, né, ter relação sexual. Então isso depois a pessoa vai trazendo para a vida dela mais adulta, né? Isso também vai interferindo, né? Outra coisa também, estilos de vida. Não vou no banheiro na hora que dá vontade. Não quero ir naquele banheiro porque eu acho que o banheiro tá sujo, né? Então as pessoas acabam inibindo também os reflexos de fezes e aí vai criando aquele aumento de pressão ali e as pessoas perdem um pouco a sensação, né, do que é um gás, do que é realmente fezes, né? Como evacuar. Isso tá muito relacionado, acho que também com o estilo de vida, né, do paciente, assim. Não, com certeza. E teve uma pergunta para cima aí que eu guardei até para te perguntar.
Uma dica prática para alguém em casa fortalecer essa musculatura. Tem algum exercício que você orienta? Sim, sim, tem sim. Primeiramente, você tem que sentar sobre os isquios. Região ali. Você pode pôr a sua mão entre as suas pernas e aí você vai puxar o chão em sentido à sua barriga, como se você estivesse puxando o chão para você. Isso você vai tendo já uma clara percepção se tem ou não contração muscular dessa região, porque ela é importante saber se você tem uma contração adequada dessa região. Então você coloca a mão na região do ânus ou na região do pênis e aí você puxa como se puxasse em, em direção ao umbigo, né? Então, você pode estar fazendo essa contração e aí você pode fazer o aperta e solta dessa região umas 10 vezes. Aperta, segura, conta até 5 e relaxa contando até 5. Esses são os movimentos básicos do períneo, porque o períneo não faz outro movimento, ele só faz o movimento de apertar e relaxar. Ele não faz outro movimento. O que a gente pode fazer é a associação de movimentos junto com isso, né? Então, você pode parar de respirar, você pode apertar glúteo, fechar a perna. Se você não fazer a contração, não fizer a contração adequada do períneo, você não vai estar trabalhando essa musculatura perineal. Pronto. E agachamento ajuda? Pode prejudicar se a pessoa já tiver fraqueza ali? Então, qualquer movimento que leve a aumentos de pressão perineal e pode piorar. Então, qualquer movimento. Então, às vezes, por isso que o ideal é você passar com o médico, ele vai fazer a manometria, vai saber se essa musculatura está contraindo e relaxando adequadamente. Passar com um fisioterapeuta para você saber que tipo de contração você precisa estar fazendo e a quantidade de contração. Porque, às vezes, um exemplo, pode fazer 10 contrações perineais de manhã, de tarde, de noite, mas talvez seja um excesso de contração ou pouca contração. A gente tem uma avaliação perineal, principalmente o AFA, né, que é uma avaliação funcional do assoalho pélvico. Lá a gente gradua de 0 a 4, de 0 a 5, dependendo da pessoa ali que você vai estudar para fazer essa graduação. Temos o Perfect, que é uma avaliação também. Então, a gente vai medir vai avaliar o endurance dessa paciente, a gente vai o tipo de fibra muscular que está deficiente naquela região. Então, tudo isso a gente vai avaliar durante a avaliação fisioterapêutica, né? Muitas pacientes vêm para fisioterapia e às vezes ela fala assim para mim: nossa, eu realmente preciso fazer uma avaliação, eu já fiz uma avaliação, né, com o médico. E eu falo: não, a gente precisa fazer uma avaliação fisioterapêutica, eu preciso ver como que tá os seus reflexos, eu preciso ver como que tá essa musculatura, como que você faz a contração, se você sabe fazer a força mesmo ou não, se tá usando a musculatura acessória, então tá parando de respirar, tá utilizando a pressão abdominal, né? Porque assim, a gente sabe que os abdominais baixos trabalham junto com o períneo, né? Mas se você não tiver um períneo trabalhando junto com essa musculatura, às vezes você tá só fazendo força de evacuação e não tá relaxando a musculatura, né? Adequadamente. Então, eu acho que os exercícios, eles têm que ser direcionados mesmo, sabe? Assim, feito... não dá para fazer também... eu sou muito contra terapias em grupo disso, sabe? Porque é uma questão tão pessoal. Eu saio falando aí, tô com dor no ombro, tô com dor no pé, tô com dor na perna, mas eu não saio falando, eu tô perdendo fezes, tô perdendo urina, porque é uma questão tão íntima, né, do ser humano, assim, tão primitiva, né, você não conseguir segurar a sua urina, suas fezes, gera uma questão emocional muito grande para esses pacientes. Então, eu acho que o trabalho multidisciplinar, assim, para mim, eu não dou conta, sabe, assim, deles.
Então, às vezes eu olho e falo, pelo amor de Deus, cadê um nutrólogo, cadê um psicólogo, um psiquiatra para esse paciente? Porque eles não são simples. Assim, né? Engloba muita coisa, assim. Deixa eu aproveitar o seu expertise, né? E te falar um exercício que, quando a pessoa tem contração paradoxal do bulbo retal, eu ensino para o paciente na hora do biofeedback, né? O pessoal tem que pensar, né? O sistema elétrico ali está tudo no mesmo relé que está na coluna, vamos falar assim. Então, toda a musculatura pélvica e a inervação vai vir desse pudendo, né? Que é o nervo que está indo para a coluna raiz ali. E o que eu costumo falar para treinar é para fazer com que você sobrecarregue de informações esse relé na hora de evacuar, porque você, fazendo isso, o bulbo retal lá está contraído na hora errada de evacuar. Sentei no vaso, pus o banquinho para melhorar a angulação, fiz tudo isso. Eu peço para o paciente fazer 5 contrações forçadas, de 10 segundos cada uma. Segura, 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 relaxa. Segura, 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 relaxa. 5 vezes. Agora você vai fazer força de fazer cocô, depois de fazer isso. Porque você cansou aquele relé, o músculo pubo-retal vai cansar de estar contraído, vai relaxar e a pessoa vai evacuar. O que você acha desse exercício? Sim, muito legal. Principalmente também durante a evacuação, né? Porque às Isso, vezes a na pessoa... hora de evacuar mesmo. Isso, às vezes o paciente tá com a vontade de evacuação e aí ele não sabe nem que movimento fazer, né? Fica tão perdido e aí ele acha que tá fazendo força e tá fazendo apneia. E eu acho que esse treino de você fadigar um pouquinho a musculatura no sentido bom da palavra, né? Da fadiga muscular, é muito legal também. Eu gosto bastante e fazer principalmente os movimentos também de balanceamento, né? E aí de balance, né? Porque às vezes esse movimento ajuda também ao relaxamento do bulbo retal também, principalmente o elevar também das pernas, né? Durante a evacuação, tentar fazer o treino evacuatório no mesmo horário. Né? Um exemplo, sei lá, tomei o café da manhã e aí vou para o meu treino evacuatório, sem celular, né? Porque hoje em dia é uma praga isso. Sem celular, sem filhos, né? Porque às vezes você tá lá evacuando, tá o filhinho lá na porta batendo, e isso gera uma ansiedade também, uma dificuldade de você evacuar, né? Ou então, sei lá, às vezes tá no trabalho, não deu tempo de ir em casa, tá no trabalho, e aí fica preocupado, será que vão sentir cheiro? Será que vão ouvir barulhos, né, das fezes caindo na água? Então, eu acho que esse ritual, né, de evacuar, ele precisa ser feito. E esse treino de contração do bulbo retal, eu acho que precisa ser feito, acho que é uma orientação muito legal para se passar para um paciente, assim, eu acho bem bacana. Pronto. Tem um outro que eu ensino, só que agora para o paciente que tem anismo, né? O paciente que tem anismo, na manometria me mostram uma hipertonia do esfíncter interno, que é o que a gente não controla. E eu parto desse princípio da fadiga também, só que eu faço um pouco diferente. Ele vai contrair o ânus várias vezes por 10 segundos, relaxa várias vezes por 10 segundos, relaxa. Agora, não é uma contração forte, são várias vezes, Sim, aí depois ele vai evacuar. Então você vai sim. fadigar o esfíncter interno para conseguir evacuar. Essa também é legal? Olha, eu gosto muito dessas contrações rápidas e eu gosto também muito da massagem perineal para quem tem anismo, sabe? Eu gosto muito, muito da massagem perineal, que pode ser feito tanto na região do ânus quanto na região da vagina. Porque a hipertonia, ela fica ali o tempo inteiro, né? Não é às vezes só durante a questão evacuatória. Ela fica ali um tempão, né? Aquela musculatura tensa. Então, eu gosto muito também da massagem perineal, para quem tem o anismo, sabe? Gosto bastante também.
Você já ouviu falar do LPF, do Low Pressure Fitness? O LPF, sim, é uma técnica de posturas, não é? Eu Isso, não sou especialista nisso. isso técnicas respiratórias, né, de pressão negativa abdominal e de posturas, que também Sim, eu indico para alguns pacientes, além da fisiopélvica, eu também caminho para um especialista em LPF sim. e também é uma área de vocês, a osteopatia ajuda bastante também. Ajuda. A maioria dos meus pacientes masculinos, eles passam primeiro com o osteopata, e aí ele vê a questão muscular, se é reflexa de determinada região da pelve, da coluna, e na sequência eles passam comigo se não for algum problema de osteopatia, assim. Normalmente eu não atendo homem já de cara, tanto para as incontinências urinárias quanto para as disfunções sexuais também, de dor pélvica crônica. Eu tenho um amigo parceiro, porque eu também não sou osteopata, mas eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta e osteopata, que ele faz normalmente essa parte de algia, de incontinência fecal. Também não sou especialista em hipopressiva, já tive a oportunidade de fazer a hipopressiva aqui no Brasil, principalmente com o Marcelo Calfrier, eu acho que é o nome dele. Mas na época que ele deu o curso, era tipo, muito caro, né? 10 mil reais. Todo curso é 10, 15 mil. Eu não tenho essa disponibilidade de dinheiro tão fácil assim para me aprofundar nas técnicas respiratórias e tal. Então, mas eu sempre tenho amigas parceiras que faço a indicação, né? Isso, Das é para técnicas. o As técnicas respiratórias, assim, eu sempre utilizo, né? Porque como faz parte da constituição do períneo, né? Então, é períneo, diafragma, coluna e reto abdominal. Então, é uma caixa, né? Então, se você tiver algumas alterações pressóricas abdominais que estão incidindo em cima do períneo fraco, você vai ter grandes problemas ali naquela região, né? Então, as técnicas respiratórias, algumas eu utilizo junto com as contrações perineais, mas também não sou especialista, né? Nessa parte. é para o pessoal entender que dentro da fisioterapia tem muita coisa legal aí para a parte intestinal. Sim, e aí acho que também tem as manobras, né, de massagem, massagem na barriga mesmo ali, para melhorar a mobilidade intestinal. Tem muita coisa para se fazer. Tem a Tem a, eletroestimulação que você tem coloca. a microfisioterapia A também. microterapia, eles falam muito bem da microfisioterapia, né, da acupuntura. Acho que tem muita coisa legal assim para você se tratar hoje, sabe? Das técnicas integrativas, eu acho que tem muita coisa bacana assim para tá começando agora, né? A medicina integrativa, da gente conseguir falar a mesma língua. Aqui no Ocidente a gente trabalha muito essa parte de que só músculo pélvico, só intestino, só órgãos separados. A gente ainda não tem essa visão global ainda, né? Como determinadas culturas, né? Eu tive na Índia, estava grávida do Pedro, tá? 9 anos atrás, estava grávida de 4 meses. E lá você percebe que tem assim uma integração de corpo, alma, religião, tudo meio que junto, alimentar, né? Coisas que a gente não tem aqui. A gente mal fala de massagem. Tipo, às vezes você vai num fisioterapeuta, podemos fazer uma massagem abdominal para a gente melhorar o trâmite intestinal. A pessoa fica meio assustada, né? Tipo, vou fazer como assim uma massagem? Tem um sentido essa massagem? Tem um sentido para a gente fazer essas massagens abdominais para melhorar, principalmente os pacientes que têm impactação fecal,
que fazem, né? Que eu atendo bastante os pacientes que têm essas impactação fecal, principalmente ali de colo mais alto, tal. Então essas massagens são muito boas para eles. E também tem a eletroestimulação que a gente pode colocar também na região abdominal para melhorar o trâmite intestinal. Então a gente nessa medicina integrativa tem muita coisa ainda, né, para se conversar. E na fisiopélvica, além da energia elétrica, vamos falar assim, usa-se infravermelho, usa-se alguma outra forma de energia, não? Isso, a gente usa também o laser, que ele é muito bom para relaxamento muscular, um laser de baixa frequência, né, intensidade. A gente usa muito para pontos de dor, porque essa musculatura muito tensa, ela gera pontos de dor, né? Que são pontos gatilhos, que às vezes você toca num ponto e ela vai irradiar em outro ponto, né? Então a gente usa muito o laser, a massagem perineal, a gente utiliza muito com óleo aí, ou mesmo gel, KY, essas coisas. A gente também tem a massagem, tem o laser, tem o biofeedback, a eletroestimulação, tem muita coisa bacana, né? Tem a postura, porque às vezes você vê que a alteraçãozinha postural também leva a determinados contração, excesso de contração, né, na musculatura, principalmente quem hiperlordose, que tem um aumento dessa, tem uma tendência a ter uma fusão ligamentar. Então, é isso. Acho que a gente tem essa questão de pompagem também, né? Porque às vezes você tem uma contração perineal e ela leva essas posturas, né, de dor. Quem tem dor, né? Anismo tem muita dor, né? Ou as impactações fecais também, eles reclamam muito de dor, né? Excelente, Dava. Foi top. Deu o pessoal entender bem que a fisioterapia é muito importante para nós da própria que cuida do intestino, né? Eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, pode ser fora da área, pode falar do livro que você fez os capítulos. O espaço é seu. Isso. Então, tem muitos livros assim dentro da fisioterapia pélvica, né? Mas a gente tem o livro do Dr. Ricardo Viebig, né? Que é a manometria, que é um livro de manometria e pH-metria. E dentro desses dois livros, que são duas edições, tem o capítulo de biofeedback dentro dele. Tem algumas pessoas na nossa área, a Silvana Uchoa, que ela é referência na parte de proctologia dentro da fisioterapia. Ela já fala isso há 15 anos atrás para nós, né? Então, tem esses livros de fisioterapia no geral, normalmente eles vêm junto, assim, então fisioterapia na saúde da mulher integrativo, então normalmente eles vêm sempre um capítulo, né? Não tem um livro específico para incontinência fecal, assim, normalmente ele vem dentro de um complexo de saúde da mulher. Mas a Silvana Uchoa é uma referência muito bacana. E dentro dos médicos, assim, eu gosto bastante do Dr. Ricardo Verbig, que é a pessoa que me abriu as portas, né, dentro da fisioterapia nessa área. Acho que os livros deles dão uma orientação para nós, assim. Excelente. E como que o pessoal te encontra, seus projetos atuais, projetos futuros, conta pra gente. Então, o que eu falei para você, né? Eu venho desse mundo de trabalhar por instituições maiores, montei meu consultório, eu penso em ficar nele, porque ele tá bem, assim, acho que deu uma caída agora por causa do Covid, mas eu não parei de trabalhar. Tem esses pacientes com incontinência fecal, que eu acho que até pioraram, se fosse primeiro, principalmente essas de urgência, né? De fecais, assim, eles não pararam de fazer. Então, eu tenho o meu consultório que fica na cidade de São Paulo, no bairro de Perdizes. E tem minhas redes sociais, que é @DRA
Davila Ribeiro, tudo junto, no Instagram. E também tem o meu site, que é www.davilaribeiro.com.br. Estou aprendendo agora a vender meu peixe, o meu nome, né? Porque antes eu não precisava. Não precisava, tinha secretária, ia lá, fazia o meu trabalho, recebia o meu dinheiro. Agora eu estou aprendendo a utilizar as redes sociais como uma forma de divulgar o meu trabalho, o que eu faço, o que eu posso estar melhorando um pouco a qualidade de vida de alguns pacientes. E é isso. Perfeito. Estou à disposição. Quer deixar algum recadinho final para o pessoal? O recadinho final se você está perdendo fezes, gases, não tenha vergonha de procurar um profissional, seja um médico, seja um nutrólogo, seja um fisioterapeuta, um nutricionista. Não deixe que isso vá piorando, porque quanto mais você deixa piorar, pior vai ser o tempo de tratamento, né? Vai mais longo o tempo de tratamento. Quanto mais rápido você tiver essa percepção de perdas de gases, perdas de fezes, melhor vai ser a probabilidade do seu tratamento ser ok, né? Então, não precisa ter vergonha, se abra mesmo para o seu médico, tire suas dúvidas. E é isso, se precisar de mim ou das fisioterapeutas pélvicas que a gente tem no Brasil, somos poucas, mas procure alguém na sua cidade, né? Se oriente com o seu médico, provavelmente ele vai ter alguém de confiança para estar te indicando. Perfeito. Fica com Deus, gratidão e carpe diem. Obrigada. Obrigada, doutora Eurípides, pela abertura, né, dentro da sua página, que é uma página muito legal. Eu acompanho, eu sou super fã. Eu já acompanho há um tempão. Agradeço muito, humildemente, essa possibilidade de você estar falando do meu trabalho e dessa credibilidade que você dá aos fisioterapeutas, né? Que estamos começando agora. Agradeço bastante esse apoio. Falo pela fisioterapia pélvica no geral. Muito obrigada. Perfeito. Boa noite. Fica com Deus, Boa viu? noite. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau.